Olá, agora iremos ver a aplicação de tudo que a gente viu nesse curso, que seria a contabilização de todos os eventos e todos os conceitos que foram explorados até agora. Nesse exemplo que a gente vai apresentar agora, tem várias contabilizações que referendam todos os conceitos que nós aprendemos desde a primeira aula até essa última aula. Então vamos lá, nós temos agora uma contabilização que vai ter vários lançamentos. Nós vamos fazer esses lançamentos um a um e vocês vão entendendo como a contabilidade se procede dentro da organização. Então, novamente começamos com a integralização, com a criação da empresa. Então eu estou integralizando o capital com um sócio, 45 mil. Vamos lembrar? Primeiro conceito, entra dinheiro no caixa, como é dinheiro à vista, em espécie, a débito de 45 mil, e eu tenho um capital social também de 45 mil. Nesse momento, total de ativos 45 mil, total de passivos 45 mil também. No passivo, a origem desse capital é os sócios integralizando, no ativo ficou dentro do caixa. Próximo evento, comprei um armazém, paguei 13 mil. Como é que é a contabilização? Destino, imóveis, 13 mil. Como eu fiz isso à vista? Da onde que saíram os recursos? Saíram do caixa, 13 mil. Na sequência, eu tenho a compra de uma mercadoria a prazo, 18 mil. Comprar mercadoria a prazo, eu acabo de criar uma obrigação. Com quem? Com os fornecedores. Então, o destino desse recurso, estoques, vai a débito, e daí vem a obrigação com o fornecedor. 18 mil estoque, 18 mil fornecedores, que é a contrapartida dessa aquisição. Né? Quem me deu o crédito? O fornecedor. Para onde que foi o destino? O débito foi o estoque. Comprei mercadoria, só que dessa vez eu comprei à vista. Comprar à vista quer dizer que vou sensibilizar o meu caixa. Então, o destino vai ser estoque de 3.500, que é o lançamento. A origem desse recurso que vai a crédito, tiro direto do meu caixa, 3,5. Na sequência, nós temos, a empresa começou a fazer as vendas. Então, eu tenho uma venda de mercadoria, num total de 13.500, que me custou 7 mil. Vamos relembrar? Para fazer esse lançamento, eu tenho que primeiro contabilizar a venda e depois, na sequência, o custo. Nunca faça diminuindo um do outro, porque senão você acaba com a demonstração de resultado. Não é o valor líquido. Lembre-se que a contabilidade gera informação e o detalhamento é a alma do negócio. Então, venda de mercadoria. Quanto que foi o valor da venda? 13,5. Essa venda, detalhe, foi à vista. Aonde que vai o recurso? Lembramos muito bem, quando for à vista, entra no caixa. Então, 13.500 a débito do caixa. E da onde que foi a origem? Foi uma receita de vendas de 13.500. Então, contabilizei aqui a venda. E agora o custo dessa transação, quanto que eu comprei, no caso aqui é um comércio, 7 mil. Qual que vai ser a conta débito? Então eu vou ter aqui custo da mercadoria vendida, 7 mil, e eu tenho que fazer abaixo do meu estoque, pois eu estou vendendo. Então vai a crédito de 7 mil no estoque. Outro lançamento. Agora fiz vendas também, só que vendas a prazo. Então eu vou ter um direito ou um crédito de direito. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contabilizar essa venda a prazo no valor de 7,5 a um custo de 3,5. Primeira coisa, identificar ou contabilizar a venda propriamente dita. Total da venda, 7,5, vai como duplicatas a receber. Se eu estou fazendo a prazo, já não entra ou já não afeta mais meu caixa. Então, o destino, eu tenho um direito de 7,5 contra um crédito lançados em vendas de 7,5 também. Perceba que aqui eu fiz o lançamento de uma venda a prazo, que sensibilizou minhas duplicatas a receber e meu resultado lá de 7,5. Um detalhe muito importante, veja que tanto a venda à vista como a venda a prazo, todas vão para as vendas independente do efeito caixa, né? Vamos lembrar o princípio da competência, é muito aplicado nessa situação. Agora vamos ver como que aconteceu com os custos. Quanto que foi o custo? 3,5. Novamente segue a mesma metodologia em relação à venda à vista.
3,5 a débito no custo da mercadoria vendida e vou sacar do estoque os 3,5 a crédito. Então aqui eu contabilizei o custo da mercadoria vendida. Vamos lá, uma outra situação. Comprei um veículo, fiz um financiamento bancário. E esse veículo foi comprado acima de um ano. Por que a data aqui é acima de um ano? E além do detalhe, né, o banco me financiou e me deu uma carência de um ano. Eu vou pagar somente depois de um ano. Nessa é uma situação de compra. Esse financiamento bancário desse veículo foi de 15 mil. Como é que eu faço a contabilização disso? Então, vamos lembrar daquele conceito de débito e crédito. Eu tenho aqui o destino desse recurso. Para onde que ele vai? Lá dentro do meu imobilizado, no item veículos, razonetes veículos, no valor de 15 mil. Quem que me deu o crédito? Agora eu tenho mais uma obrigação, não mais com o fornecedor, mas sim com um banco. Então eu vou ter lá no passivo financiamento, mas não é de curto prazo, é um financiamento de longo prazo. Vai para o não circulante, mais especificamente o exigível de longo prazo, no mesmo montante, de 15 mil. Então, veja, para cada débito tem que ter um crédito. O destino desse recurso foi para veículo, a origem dele foi o financiamento junto a um banco. Contratação de um empréstimo. Bom, qual que é a diferença de um para outro? A gente já viu em vídeos anteriores que financiamento eu estou financiando algo. No nosso caso anterior aí foi o financiamento do veículo. Agora a contratação do empréstimo é dinheiro vivo. Dinheiro vivo vai para onde? Né? Qual que é o destino desse recurso? Quando eu pego o dinheiro vivo em um banco, eu não preciso dizer para onde que eu estou direcionando ele. Inclusive é o custo mais caro. Ele vai para o meu caixa, no caso aqui, 11 mil a débito no caixa. Aí eu crio um razonete ou uma nova conta dentro do meu plano de conta chamado empréstimos. Esse empréstimo aqui é empréstimo geralmente de curto prazo. Então aqui a contratação, mesmo porque se fosse, estaria dentro do lançamento contábil. Quanto que é o valor? 11 mil. Então a partir de agora eu tenho uma obrigação com bancos por conta de empréstimo de 11 mil e do financiamento do veículo. Então, lembrando que o empréstimo sempre entra dinheiro no caixa da empresa e eu tenho uma obrigação. Por que eu separo no passivo? Porque existem custos de capitais distintos. No caso do financiamento do veículo, o custo de capital é menor porque eu tenho uma garantia que é o próprio veículo. Já o empréstimo não. Né? Então o empréstimo tem custo diferente e dentro da contabilidade a gente tem que sempre priorizar o detalhamento, porque daí, na hora que eu precisar tomar decisões, essas decisões são mais precisas. Vamos para o próximo lançamento. Eu tenho pagamento de salário. Aqui eu nem constituí a provisão, já vou ter que pagar o salário. O que eu vou ter que fazer? Isso aqui vai sensibilizar meu caixa. Então eu vou criar lá nas despesas com salários, no nosso exemplo aqui é 500, vai sair esse dinheiro da onde? Quem que dá o crédito para isso? Direto do caixa. E é uma contabilização de uma despesa simples aqui. Outro item, passou-se o tempo, né? Daquelas duplicatas a receber que foi feita lá atrás, chegou a hora de eu receber aquilo. Só que fiz uma proposta para o cliente, se ele me pagasse antecipado, eu dava um desconto para ele. Como é que eu contabilizo isso? É uma novidade agora na nossa contabilização aqui. Quanto que vai entrar no meu caixa? Primeira pergunta que eu vou fazer. Então, aquela venda de 7,5 lá atrás, eu vou ter que receber 3 mil dessa venda. Só que eu estou dando um desconto de 50. Como é que eu faço essa contabilização? Bom, primeiro, é muito importante dizer quanto vai entrar no meu caixa. Vamos pensar bem aqui. Eu vou ter que receber 3 mil descontados desse desconto que vai ter aqui, né? 50. Pode ser... vai ser quanto que é o valor que eu vou receber no meu caixa? Vou receber 2.950. E o outro 50, onde que eu contabilizo? Então, debitei 2.950 do meu caixa, mas eu tenho aqui um desconto comercial que é considerado o que a gente já falou anteriormente, uma despesa financeira. Estou fornecendo um desconto para alguém, estou dando um desconto comercial. Esse desconto ou despesa com desconto comercial vai ser 50. Veja que eu debitei 2.950 em caixa e 50 em desconto comercial. Total de débitos, 3 mil. O que eu vou ter que fazer para fechar essa conta nos razonetes? Eu vou ter que creditar em duplicatas a receber 3 mil. Estou abdicando de 50 e esse 50, como foi contabilizado lá no início como vendas, eu vou colocar como desconto comercial. Vai fechar 3 mil a débito, vai fechar
3.000 a crédito, sendo que parte dele foi o desconto comercial. É claro que eu já não tenho mais duplicados a receber de 7,5, vai ser reduzido dos 3.000. Então, aqui eu estou dando desconto para o meu cliente. A gente vai ver mais tarde que eu vou ter que pagar juros e a gente vai entender como é que funciona isso aqui, que é o processo justamente inverso ou parecido com isso aqui, mas vai afetar a caixa. Agora eu vou pagar empréstimos. Então, daquele empréstimo de 11.000 que eu peguei em dinheiro, coloquei dentro do meu caixa, chegou a hora de pagar parte dele. Então, eu vou pagar lá 1.000 mais os juros. Quanto que foi os juros? 150. Quanto que vai sair do meu caixa? 1.150. Então, eu vou ter que sensibilizar o meu caixa em 1.150. Mas qual que vai ser as outras contrapartidas? Então, 1.150, saiu o dinheiro do caixa. Para fechar essa contabilização dos 1.150, já que foi crédito de 1.150, vai ter que ter débitos de 1.150. Então, parte dele vai ser os juros que eu estou pagando. Então, eu vou ter despesas de juros, que foi os 150, e o principal que eu estou pagando, que é a parcela do empréstimo, que é 1.000. Perceba que, no caso de débito, foi 1.000 de empréstimos mais 150 de juros. Fecho 1.150 a débito contra a saída de caixa, que foi 1.150. Agora, vou reconhecer depreciação de automóvel de 20%. Então, vamos aplicar aqueles conceitos que nós vimos em depreciação. Quanto que eu tenho de automóveis aqui? 15.000. Essa despesa de depreciação do automóvel vai fechar, considerando o valor, vai fechar os 3.000, 20% daquele valor. É a primeira contabilização que eu estou fazendo. Então, eu tenho despesa de depreciação do automóvel em 3.000 e também tenho uma conta redutora do meu ativo imobilizado de depreciação acumulada no mesmo montante. Perceba que nessa situação eu não afetei meu caixa. Isso aqui, a gente já viu anteriormente, é uma despesa não caixa. Mas eu estou reconhecendo que aquele ativo passou-se o tempo e ele perdeu o valor. Na sequência, eu também estou reconhecendo que aquele imóvel perdeu o valor. Quanto? 4% ao ano, e eu estou contabilizando essa depreciação do período do ano que aconteceu. Então, quanto que é 4% dos 13.000? Eu vou colocar despesa de depreciação no montante de 520. E volto lá para a depreciação acumulada de 520, que seria a conta redutora da conta imóveis. É óbvio que aqui no nosso exemplo eu estou fazendo uma única razonete para depreciação acumulada. Dentro dos sistemas contábeis, cada um item desses tem a sua específica depreciação acumulada. Outro item, estou reconhecendo também uma provisão de 13º salário de 2.000. Como é que eu faço essa contabilização? Eu vou reconhecer despesa de provisão para 13º salário como despesa, 2.000, e também vou reconhecer uma obrigação no passivo a crédito de 2.000. Então, debito 2.000 como despesa de provisão para 13º e eu tenho obrigações com 13º de 2.000. Fechou o débito e o crédito. Agora eu vou pagar fornecedor. Chegou a hora de pagar o fornecedor que eu tinha feito a transação lá no início. Então, vou pagar 7.000 ao fornecedor. Só que o fornecedor disse assim, ó, se me pagar antecipado, eu te dou um desconto de 10%. Como é que eu contabilizo isso aqui? Veja que anteriormente eu estava cedendo um desconto ao meu cliente. Aqui eu estou recebendo um desconto do meu fornecedor. Então, eu tenho o pagamento dos 7.000. Quanto que vai sair do meu bolso? Vou tirar os 10%, sai 6.300 do meu bolso. Então, vai sair 6.300 a crédito do meu caixa. Agora, eu também tenho uma vantagem que a gente vai contabilizar aqui como receita financeira desse desconto, que é os 700. Então, perceba que do caixa a crédito foi 6.300 e lá em receita financeira eu tenho também crédito de 700. Fecha os 7.000 a crédito contra os 7.000 que vai a débito de fornecedor. Eu já não devo mais 18.000 para o meu fornecedor. A partir desse momento eu devo apenas 11.000, porque eu já paguei parte dessa dívida. Chegou o final do ano, estou fazendo aí os ajustes para montar o balanço. Vou zerar as minhas contas de resultado. Então, eu vou fazer o confronto de receitas e despesas para obter o resultado da minha organização.
Aqui eu fiz um balancete intermediário, então o balancete intermediário fechou com um total de ativos de 104.700 e meu passivo também 104.700. Cada um dos razonetes foi apurado o resultado de cada uma dessas caixinhas em relação a saldos, inclusive contas de resultado. Então, relembrando as contas de resultado, a gente zera essas contas na contabilização, joga para dentro do patrimônio numa conta de reserva. Vamos fazer esse processo agora. Então, reconheço que tenho contas de resultado. É muito importante, nesse momento, reconhecer quais são as contas de resultado. Receitas contra custo da mercadoria e despesas. Eu faço esse confronto e zero essas contas e jogo para resultado. Esse resultado tem um novo valor dentro do meu PL. Então, como é que ficou o resultado quando eu faço depois desse confronto? Eu tenho um capital social de 45 mil que passa a ter um novo componente que é o resultado do período, que seria os 21.700 de receitas menos as despesas, incluindo os custos, de 16.720. Quanto que deu esse resultado no final da apuração? Eu tenho um lucro de 4.980 que está sendo incorporado ao patrimônio, que passa a ter uma nova configuração. Depois disso, eu tenho os resultados já apurados por grupos de contas. Então, o total do meu caixa ficou em 40 mil, depois de todas as transações. Duplicatas a receber ficou 4.500, considerando aí as duplicatas que eu já recebi, inclusive com o desconto que eu forneci. Meus estoques ficaram em 11 mil e eu tenho um ativo circulante de 63.500. E eu tenho um permanente, que agora com a nova nomenclatura é um ativo imobilizado, considerando a depreciação redutora de 24.480. Perceba-se que veículos e imóveis permaneceram aos seus valores históricos. O que eu tenho aí de redução é o 3.520, sendo que 3.000 refere-se à depreciação do veículo e 520 da depreciação do imóvel, totalizando 24.480. Total de ativos dessa nossa transação para essa empresa, 87.980. Como é que ficou meus passivos? Eu tenho fornecedores, depois do pagamento a fornecedores ficou em 11 mil, provisão para 13º salário de 2 mil e o empréstimo de 10 mil no curto prazo. Então eu tenho obrigações de curto prazo que vencem até um ano de 23 mil. Eu também tenho uma dívida com o banco no financiamento do meu veículo. De quanto? De 15 mil, mas não está no curto prazo, porque foi feito no longo prazo, então eu tenho um exigível de longo prazo de 15 mil. Já meu PL foi modificado. Como? Capital social, que foi o dinheiro injetado pelo sócio, mais o resultado que foi apurado no período, que foi o 4.980. Então, meu patrimônio passou a ser 49.980. Aqui, eu poderia distribuir o resultado, poderia ter mais uma contabilização. O resultado de 4.980, depois dessa transação, foi incorporado ou foi distribuído aos sócios. A empresa fica descapitalizada e fica só com um capital de 45 mil. Então, teve uma movimentação, mas aí é muito decisão dos sócios. Por isso que é muito importante a empresa, o ideal é se ela se capitalizar, ela se autofinanciar. Então, é muito salutar colocar o resultado incorporando ao capital da empresa ou ao patrimônio da empresa para que ela mantenha suas atividades e evite buscar recursos junto a terceiros, principalmente junto a bancos, onde que ela vai pagar a tal da despesa financeira. Agora, como é que ficou o meu resultado no final do período? Eu vou apurar o resultado fazendo um confronto entre receitas e despesas. E daí eu vou fazer praticamente o processo inverso, né? Enquanto que para apurar o resultado, para jogar dentro do patrimônio, eu faço esse confronto. Aqui eu quero saber como que ficou os grupos demonstrando cada um dos itens. Então, como que vai ficar aqui no final? Minha demonstração de resultado, depois de todas essas transações, de todas essas vendas, de todas essas contabilizações, ficou a seguinte. Eu tive vendas à vista e a prazo que totalizaram 21 mil. Um custo da mercadoria vendida de 10.500, que foi redutora desse valor. Então, meu resultado bruto foi 10.500. E daí eu tive várias despesas, provisão para 13º, salário, o desconto comercial, a despesa de juros, a depreciação do veículo, a depreciação do imóvel, que reduziram esse valor do resultado bruto. Mas eu também tive uma receita financeira por conta do desconto que eu recebi com o meu fornecedor. Qual foi o resultado líquido de todas as transações? O resultado bruto menos as despesas e a receita financeira somando.
Aí eu fechei num resultado do período de 4.980. A empresa nessa situação está com um resultado positivo? Sim. Ela fez as transações de forma adequada? É o que a gente percebe muito bem aqui. Então, como vimos até agora, a contabilidade é uma peça fundamental dentro da organização, ela serve para dar direcionamento. Então, o que nós vimos no curso é todos os conceitos que envolvem contabilidade, um pouco da história da contabilidade e como são contabilizados os itens contábeis, como é o processo, o esquema de que funciona a contabilização dentro da organização, ao ponto de chegar a um balanço final e a gente entender de onde que vieram os recursos, para onde que foram os recursos. Então esse curso mostra que entender de contabilidade não é apenas burocrático, e sim é muito usado para a tomada de decisão e até mesmo a continuidade da organização. Porque os sócios têm que entender muito bem quais são os números da empresa e até mesmo o mercado também tem que entender como que a empresa está, porque vai ser fonte fundamental para os bancos, as instituições financeiras e os próprios financiadores darem recursos para essa empresa. Então, gente, o curso é esse, é muito importante que vocês se prolonguem em relação ao conhecimento, não se restringam apenas na contabilidade básica, se restringam a entender a contabilidade na sua essência de uma forma global. Até mais!